Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica, episódio número 445. Hoje sobre grupos de influência. Hoje vamos falar sobre as pessoas que nos influenciam e se faz ou não sentido a ideia de ser deliberado em relação à composição desse grupo. Certo. E se conseguimos fugir ou não da influência, quando é que começa, como é que continua durante a vida. E como é que fazemos, no fundo, se quisermos ser deliberados em relação a isso. Certo. E escolhermos as pessoas que nos influenciam. E avaliarmos se queremos influenciar ou não. Sim, e também vamos discutir aqui o que é que fazemos com as pessoas de quem nós gostamos, mas que não queremos assim muito que nos influenciem em relação aos aspectos da nossa vida. E mais lá para o fim, vais dar assim um palpite de um projeto novo teu. Mais lá para o fim surge um palpite de um projeto meu que está relacionado com este tema. Sim, boa. E lá mais para o fim também existe um agradecimento a ti por seres parte do meu grupo de influência. E a ti por fazeres parte do meu. Sim, boa. Vamos a isso? Vamos. Refletir sobre as pessoas que mais nos influenciam e como é que podemos olhar para isso de uma forma mais deliberada e, quem sabe, por essa via, melhorarmos os nossos resultados. Aí vamos nós. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Mia, hoje quero discutir contigo uma ideia assim daquelas... Como é que eu lhe hei de chamar? Uma ideia clássica do desenvolvimento pessoal. Ok. Quando digo clássica, é uma daquelas ideias que provavelmente tu, tal como eu, vês a ser muitas vezes visitada e revisitada por pessoas que estão na área do desenvolvimento pessoal. Portanto, quem nos está a ouvir já ouviu, já recebeu esta sugestão dezenas de vezes, que é a ideia do grupo de influência. Ok. A ideia de que existe um grupo de pessoas à tua volta que te influenciam, para bem e para mal, e que se tu queres entrar num processo consciente de desenvolvimento pessoal, melhorar os teus resultados, melhorar os teus comportamentos, etc, etc, então será muito importante tu prestares atenção a esse tal grupo de influência, que já existirá em princípio à tua volta, e seres intencional a desenhar talvez um novo grupo de influência que te possa permitir, então, fazer esse trajeto. Portanto, eu gostava de discutir contigo, primeiro, se esta ideia faz algum sentido, na tua opinião, e depois partimos daí e vemos se conseguimos ter aqui umas ideias fixes. É uma ideia que surge imenso, né, no mundo do desenvolvimento pessoal. Do conteúdo que tem chegado até mim nos últimos anos, acho que essa ideia está menos presente. Há outras ideias muito mais focadas no mimimi, no eu que depende só de mim, que basta eu querer, eu é que tenho que fazer os meus objetivos e fazer os meus planos e não sei o quê. E não tenho visto tanto essa ideia presente. Achas que ela tem perdido um bocadinho de força? Eu acho que sim, a força, o foco. Não é? Que o foco, porque na realidade é uma ideia de desenvolvimento pessoal que depende menos de ti. Ok. As outras ideias assim mais de desenvolvimento pessoal, mais pop, pelo menos, são sempre ideias muito focadas em coisas que tu consegues controlar. Aquilo que tu sozinho consegues fazer. Mas aqui também a ideia de que tu podes controlar o teu grupo de influência. Claro, mas é algo muito mais menos controlável, não é? Porque envolve outras pessoas, aquilo que elas fazem ou não fazem. Eu acho que a proposta é mesmo essa, é que passa a ser controlável. Até algumas a acompanhar esta ideia, às vezes vêm algumas propostas que são um pouco duras e até brutas, não é? Que é tipo, expulsa do teu grupo de influência pessoas que não te ajudam, ou que são até um bocadinho tóxicas, ou que em vez de te apoiar só estão lá sempre para dizer que não vai funcionar, não é? E ganha consciência disso e expulsa essas pessoas, não é? Mas esta cena do grupo de influência
a forma como é apresentada é muitas vezes pessoas que podem ser benéficas para os teus resultados pessoais. Sim. Né? É sempre essa cena, para tu gerires melhor o teu negócio, para não... Porque isto do grupo influência, isso também tem sido... Isso já foi estudado, né? Por exemplo, mais no mundo das crianças, o que sabemos é que crianças que convivem, têm um grupo de amigos que pratica muito desporto, ou que se estuda muito, que são bons alunos, ou que se calhar se dedicam a outras atividades, vão se influenciar mutuamente. Portanto, se tu queres que o teu filho seja um melhor aluno, é bom influenciá-lo a dar-se com outros bons alunos. Ok. Né? Isso é mais então isso é o grupo de influência. Isso é o grupo de influência em ação. Se tu tiveres um grupo de amigos próximos, sei lá, que estão constantemente ou a correr, ou fazem crossfit, ou se calhar ou jogam pádel, e provavelmente muitas vezes vão-te estimular, anda connosco, anda a experimentar. É maior a probabilidade de tu acabares a praticar essas atividades. Exatamente, portanto é bastante óbvio, mas quando falamos no grupo de influência no mundo de desenvolvimento pessoal, é mais no sentido de resultados pessoais. Mas eu acho que também, quando eu vejo referências a esta ideia do grupo de influência, acho que também se está a falar sobre isso, está-se a falar sobre os hábitos e as rotinas, não é? Por exemplo, se tu tens, ok, o grupo de pessoas com quem eu mais me dou são muito de noitadas e jantaradas, não é? Comer e beber até cair para o lado, não é? E então... quando eu reflito sobre isso, digo, se calhar é por isso que eu também tenho algumas dificuldades na área física, ou são tudo pessoas que quando eu às vezes digo, se calhar eu vou correr, não te metas nisso, agora correr. Não é? Se calhar estou-me aqui a ligar a um momento das nossas vidas em que tu estavas mais ligado a esta ideia e era muito do... Sim, tinha mais a ver com resultados financeiros até na altura. Sim, e até mais do que com resultados financeiros, era com lançar projetos, não é? E lançar projetos empresariais e poder ter apoio. Eu lembro-me quando eu comecei a ouvir falar desta importância do grupo de influência há quase 20 anos, lembro-me como duas ideias ficaram assim fortes. Uma foi ama a tua família, escolhe o teu grupo de influência, que é quase ama a tua família e os teus amigos, não é? A família não precisa ser só a família de sangue, as pessoas que tu consideras família, mas ama a tua família, escolhe o teu grupo de influência, que é como quem diz, se calhar a tua irmã, ou o teu irmão, ou o teu melhor amigo de infância, são pessoas espetaculares e que tu amas incondicionalmente e adoras e gostas de passar tempo com eles, só que se calhar não são as pessoas certas para tu comentarem contigo a tua carreira ou a tua atividade física, não é? Então, tu podes amar essas pessoas e continuar a passar tempo com elas, mas dizes, olha, em relação a este aspecto, esta pessoa não faz parte do meu grupo de influência. Portanto, o que ela disser sobre isto, eu vou mais ou menos, vou ignorar ou não vou comentar grande coisa porque eu acho que ela não tem as competências para me influenciar positivamente nesta área. Não é? Eu acho que isso foi uma ideia que para mim ficou assim muito presente. Não é? E outra ideia que ficou muito presente e que acho que está popularizada até o dia de hoje é a ideia de que tu és... os teus resultados são a média das 5 pessoas com que tu passas mais tempo. Não é? Que lá está esta ideia da influência contínua. E eu acho que isso, no início, ajudou mais a ganhar. Diz outra vez como é que é? Os teus resultados são a média das 5 pessoas com que tu passas mais tempo. Ou seja, das 5 pessoas que mais te influenciam. Não é? Okay. E claro que isto está longe de ser uma fórmula matemática, mas acho que é uma proposta que nós até ao longo dos anos já falamos sobre isso aqui no podcast, porque eu tenho muitas reservas em relação a esta ideia, mas foi uma ideia que chegou e que também que me influenciou um pouco, ou pelo menos convidou-me inicialmente, quando eu recebi esta ideia, deixa-me prestar atenção a quem é que realmente me influencia. E quando nós começamos a prestar atenção, sem fazer disso um grande drama, não é? Esta pessoa está-me a influenciar negativamente. Mas deixa-me prestar atenção em relação aos meus amigos, à minha família,
que tipo de influência é que eles exercem sobre mim? A influência direta, de quando dizem, pá, não faças isso, ou isso vai correr bem, acho que devias apostar nisso. Essa influência é mais direta, mas também a influência indireta, que é o que é que eles me mostram através do seu comportamento, Certo. e que também acaba por me influenciar. Eu acho que prestar atenção a isso é interessante. Esse é o principal convite, não é? Por onde começar. E se calhar faz sentido começar a fazer essa observação em relação a essas cinco pessoas, não é? De que forma é que estas pessoas me estão a influenciar, tanto no bom sentido como no menos bom sentido. Uhum. E tornar esse processo mais consciente. No fundo, o que tu estás a dizer aqui é poderes escolher se vais-te deixar influenciar ou não. Não é uma questão de afastar a pessoa, mas é uma questão de tu conscientemente avaliar qual é a influência que queres aceitar ou não, é isso? É isso, porque eu acho que isto é válido para muitas áreas da tua vida, não é? Por exemplo, nós, enquanto jovens pais, não é? Há 20 anos éramos jovens pais, quando começamos de repente começas a prestar atenção as minhas ideias de parentalidade vêm de onde? Não é? Ou estou assim numa cena super consciente, andei a ler, a aprender, a fazer cursos, ou então, naturalmente, deixei-me influenciar pelos meus pais, pela minha família, não é? Porque foi com eles que eu cresci, foi com eles que eu fui aprendendo sobre parentalidade, mas também se calhar tenho amigos que também são jovens pais e que quando conversamos acabam por me influenciar com as suas ideias sobre parentalidade. E então ganhar consciência disso, às vezes diz, que engraçado, por isso é que eu faço assim, ou por isso é que estou tão desconfortável com isso, ou por isso é que dei por mim a fazer isto, ou por isso é que às vezes faço uma coisa, mas depois na realidade não me sinto muito bem com ela, não é? No fundo, a parentalidade é um processo de influência. É um processo de influência. Sim, quer dizer, és tu enquanto pai, a mãe, a procurar influenciar o teu filho, é isso? Sim, exato, Sim. é isso que estamos a fazer e a diferença está em fazermos... Agora é um bocadinho papéis infantis, é pensar que tipo de influência é que eu quero exercer, mas quando somos crianças não temos a escolha de dizer, olha, eu quero ou não aceitar essa influência. Às vezes as crianças dizem o não a isso através do seu um comportamento muito resistente. Mas essa... eu falo tanto nisso quando falo de parentalidade consciente, não é? Porque parentalidade tradicionalmente não é um processo de escolhas baseadas em ciência e verdadeira evidência. É uma prática resultado de certas influências. Certo. Não é? Sempre. E, no fundo, a família é o nosso primeiro grupo de influência. Portanto, aqui nós podemos ganhar consciência, porque nós estamos... As pessoas com quem nós contactamos, elas sempre nos vão influenciar, não é? Porque a comunicação humana é um processo de influência contínua, consciente ou inconsciente, ela está sempre a acontecer. E nós, de repente, prestarmos mais atenção a isso, às vezes ajuda-nos a entender que há certos ambientes a que eu quero estar exposto porque quero receber essa influência, não é? Portanto, daí, em algumas áreas, na área dos negócios, o que eu gostava era de ter uma grande empresa. Então, em princípio, será bom para mim expor-me a contextos onde estão pessoas que ou têm grandes empresas ou também as querem ter. Porque assim, os inputs que eu vou receber, muitos deles inconscientes, quase eu dar por isso, vão numa treinada direção que é aquela que a mim me interessa. E eu acho que isto não é tolo de todo. Aliás, até acho que faz bastante sentido. Acho que é uma das ideias no top 5 do desenvolvimento pessoal. Acho que é essa ideia. Sim, claro, como todas as boas ideias, ela pode ser extremada e passar a ser um disparate, não é? Porque algumas pessoas, e eu já conheci algumas pessoas ao longo dos anos que incorporaram este princípio assim de uma forma muito extrema, que é, eu vou quase cortar relações com pessoas que não são uma boa influência em todas as áreas da minha vida. Quando este processo pode ser um bocadinho seletivo. Será, olha, eu acho que um bom exemplo, não é? Imagina, por exemplo, alguém que, sei lá, adora futebol, adora conversar sobre futebol, e depois tem uma pessoa na sua vida, não é? Que não percebe nada de futebol. Então, quando essa pessoa que não percebe nada de futebol faz uns comentários, eles hoje não estão a jogar nada bem, a pessoa simplesmente diz, esta pessoa não percebe nada disto, não liga grande coisa àquilo.
Mas se for a outra pessoa ao lado que adora futebol, estuda futebol, é treinador de futebol, ele se calhar presta um pouco mais de atenção. E eu acho que nós podemos fazer isso noutras áreas da nossa vida, que é, por exemplo, se calhar temos um amigo que está a mandar umas bujardas sobre parentalidade e tu dizes, pá, mas esta pessoa tem tanta dificuldade enquanto pai, tem tanta dificuldade em estabelecer uma relação positiva com o filho, que, pá, deixa eu dizer que eu não vou eu não me vou deixar influenciar por isto, porque vem de um sítio que não é muito sólido em termos de resultados. Não é? Acho que se nós olharmos para isso com essa calma, não é? Eu não preciso expulsar as pessoas da minha vida só porque elas não são uma boa influência em todas as áreas. Certo. Não é? Mas o tornar este processo consciente parece-me ser cada vez mais importante de alguma forma, porque as influências também são mais hoje em dia, não é? Há grupos de influência físicos e depois temos grupos de influência que se tornam muito grandes também quando falamos em comunidades online. Não é? Estava-me a lembrar agora daquilo tudo que se fala muito da manosfera, por exemplo, esta onda de jovens ao meu ver, com valores muito questionáveis, no que diz respeito a relacionamentos e mulheres, e mesmo ao papel do homem também, e que se tornam influências muito, muito, muito fortes. E que quem segue aquilo, do que eu vejo, tem uma capacidade de questionamento muito baixa em relação àquela influência. Ou seja, o teu grupo de influência não vai incluir só pessoas com quem tu te relacionas diretamente, Certo. mas também pessoas com quem tu tens as chamadas relações parasociais, não é? Certo. Que esta pessoa não me conhece, mas eu ouço o seu podcast e vejo as partilhas que faz todos os dias nas redes sociais e é quase como se esta pessoa existisse na minha vida. É. E, portanto, acaba por me influenciar. Faz parte do meu grupo de influência. Não é por nada que se chama influencers. Certo. Só que esta educação em relação a, entre aspas, a avaliação de influencers parece-me ser uma competência útil. Ou seja, se tu fores mais consciente, tu quando estás por exemplo, olhar para as tuas redes sociais, há uma pessoa que tu começaste a seguir e ao final de um tempo dizes, olha, desde que eu sigo esta pessoa, que tipo de influência é que ela exerceu sobre a minha vida? E se achares que a influência não é assim muito interessante ou até um disparate, podes simplesmente deixar de seguir a pessoa, que é como quem diz, eu não quero receber esta influência. Sim, mas às vezes eu acho que tem que ser assim um processo bastante ponderado, porque né, se tu vês um jovem que começa a seguir o Andrew Tate, que nós já falamos aqui, e uma das coisas que o Andrew Tate referiu né, é que estes jovens é a primeira vez que se sentem vistos e compreendidos. Né? Isso é um resultado bom. Mas se calhar este jovem só sabe olhar para este resultado, depois não começa a ver que os relacionamentos assim à volta já não estão a funcionar, já não estão a ser muito bons, além de que não está a ganhar ferramentas para trabalhar com esses relacionamentos. Então entra nesse ciclo que estava a dizer, então essas pessoas eu tenho que excluir da minha vida. Não é? Essas pessoas são tóxicas. Portanto, às vezes a primeira pode parecer uma simples avaliação, mas nem sempre é uma avaliação tão simples. Sim, porque uma das dificuldades grandes quando se trata de avaliar a influência que exercem sobre mim é que dependendo do meu conhecimento e experiência, eu posso ser muito pouco capaz para avaliar essa influência. Certo, não é? Sobretudo, se calhar, quando sou mais jovem ou quando estou a abrir... Eu lembro, por exemplo, há uns anos, quando houve assim a primeira grande onda de interesse assim mais diversificado ou mais público em relação a criptomoedas. E de repente eu na minha vida tinha uma série de pessoas que me falavam sobre isso, não é? E eu tinha pouco conhecimento sobre isso, portanto procurei adquiri-lo um bocadinho, não é? Ir ler, procurar aprender e compreender exatamente o fenómeno e depois de eu aprender um pouco sobre isso, percebi que algumas das influências que eu estava a receber eram de pessoas que não sabiam muito sobre aquilo que estavam a falar. Só que eu só consegui descobrir isso depois de começar a ler um pouco. E há áreas onde eu posso ou não ter interesse ou sequer capacidade para compreender a informação e então posso acabar a ser influenciado e dizer assim, não, eu quero muito ser influenciado por esta pessoa, não é? Sem conseguir avaliar realmente a influência dela, não é? E eu, agora...
quando iniciei esta conversa aqui, não era propriamente, não imaginei que fosse para aí. Mas agora estou a pensar que não foi isto que aconteceu em parte durante aqueles anos do Covid e a cena do mas deve-se vacina ou não vacina, máscara ou não máscara, que nós de repente, ou muitos de nós, estávamos muito confusos sobre quem é que eu deveria deixar que me influenciasse em relação a isso. São as autoridades governamentais instituídas? São os especialistas reconhecidos pelas grandes universidades? São as pessoas que têm experiência de décadas a trabalhar nesta área? Opa, são estes tipos que no YouTube me apresentam aqui umas coisas que até me parecem convincentes e que até me dizem que andaram a investigar e não sei o quê. De repente ficamos muito confusos e algumas pessoas, acho que não é, abriram-se a influências diferentes e foram criando a sua própria representação do que estava a acontecer. Mas algumas acho que fizeram escolhas um bocado lixadas e ficaram presas a isso até ao dia de hoje, não é? Até ao dia de hoje. Parece também que aqui é necessário assim, uma dose de outra receita de desenvolvimento pessoal, que é de nos colocarmos em causa. Sim. De nós também questionarmos um bocadinho a nossa... na realidade estava mais a pensar naquele exemplo que eu dei há bocado, não é? Quando começamos a afastar as outras pessoas e não ver o nosso papel nessa quebra de relação e culpabilizar apenas os outros. É que fica mais simples assim, mas o sistema é muito mais complexo do que isso. Né? E quando ficamos muito encantados com alguma influência, também é mais fácil só acreditar naquilo. E acho que isso também aconteceu há um bocado ali no exemplo que deste, porque são situações em que queremos muito uma resposta. Né? E a diferença está na forma que escolhemos a resposta na qual queremos acreditar. Nós podemos usar sentido crítico, não é? Em relação a... Não é? Mas eu não acho que... Tu deste exemplos de pessoas que fizeram escolhas diferentes. Na realidade, eu não acho que nenhuma não estão a utilizar um sentido crítico. Porque mesmo quem está a escolher acreditar naqueles influencers, youtubers que têm uma certa opinião... não acho que o que falta é um sentido crítico. Às vezes falta. Olha, ontem apareceu-me um anúncio nas redes sociais de uma pessoa, um homem americano, que estava a dizer a história, a narrativa dele, e ele estava a vender um produto de coaching, um curso de coaching. E a narrativa dele era que ele tinha uma foto do escritório dele, que tinha, assim, não um escritório bonito, mas assim simples, e ele estava a dizer, eu a partir deste escritório... Nos últimos, não sei, 3 ou 4 anos, vendi 18 milhões de dólares em coaching. Okay. E depois ia e falava ali muitas coisas, estabelecer a autoridade, e depois chegava ao final e dizia que ele tinha juntado todas as grandes estratégias dele e ia-te vender isso por 7 dólares. Okay. Ou seja, se utilizares sentido crítico, não é? Vais dizer, pode ser um bocado irónico, como seriam os nossos filhos, e dizer assim, exata, é mesmo assim. O tipo faturou 18 milhões e agora está mesmo preocupado em vender-te uma coisa por 7 dólares com esta intensidade toda e com um anúncio patrocinado, não é? Mesmo sabendo que aquilo pode ser o início do funil e depois ele vai-te vender outras coisas, mas aqui qualquer coisa na narrativa que não bate certo, não é? Mas isso é válido até para muitas pessoas que estão no nosso mercado aqui em Portugal, que é... Por um lado, dizem-te que atingem resultados absolutamente extraordinários, mas depois vês o quanto se esforçam para te vender uma pequena coisa, não é? Mas se calhar é por isso que têm resultados extraordinários. Pois, não sei. Às vezes começas a fazer contas e dizes, há aqui coisas que claramente não batem certo, não é? Olha, eu lembro-me de momentos na minha vida onde o grupo de influência foi mesmo determinante. Por exemplo, eu quando andei na faculdade, não é? Eu estudei Economia, na Faculdade de Economia do Porto, e eu era muito preguiçoso no que diz respeito a preparar-me para os exames. Não é? Estudava o mínimo que podia e levei comigo para a universidade 0 de hábitos de estudo, porque enquanto andei no secundário andei-me sempre a borrifar e tirava notas com facilidade, que me permitiam entrar na faculdade, mas quando cheguei eu nem sequer sabia muito bem como estudar. E eu, por acaso, porque isso não foi deliberado, criei um grupo de amigos, foi as pessoas com que eu conectei em termos de valores e de interesses pessoais,
um grupo de amigos que estudava e se preparava para os exames. E eu, quase sem dar por isso, comecei vamos nos juntar, vamos estar para o exame. Pá, eu ia também, e quando dei por mim já estava a estudar um pouco. Portanto, eu recebi ali uma influência que seria certamente muito diferente se o grupo de amigos com que eu conectei fosse de quero lá saber, vamos aproveitar e beber copos. E se calhar nem tinha tido imensa dificuldade em acabar a faculdade, em fazer o curso. Não é? Isso foi uma influência que eu, quando procurei este grupo de amigos, não foi eu quero me aproximar de pessoas que sejam boas a estudar para poder beneficiar disso também. Portanto, foi uma influência quase acidental e que foi muito positiva, não é? Eu lembro, por exemplo, quando eu era miúdo e jogava vôlei, eu tinha assim um grupo de amigos, colegas de equipa, que também gostavam bastante do vôlei e de treinar, e treinávamos para além dos treinos do clube, fazíamos os nossos próprios treinos, íamos para o ginásio. Isso era sempre muito fixe para mim, era uma influência boa para mim. Quando eu subi para o escalão sénior, fui jogar para uma equipa onde muitos dos meus colegas eram mais velhos, pá, iam para os treinos e metade do treino queriam jogar futebol. Pá, e eu sofria imenso com aquilo, não é? Porque então eu gosto de jogar vôlei, por isso é que pratico este desporto. E comecei a receber uma influência diferente, não é? Que não foi... Essa já não foi muito benéfica para mim naquela altura, não é? E às vezes as influências que nós recebemos, elas são acidentais, no sentido em que eu não procurei... A grande maioria das vezes não, que são acidentais. Não sei se é a maioria, porque a tal proposta do desenvolvimento pessoal, do escolhe o teu grupo de influência, é realmente a proposta de que isto seja deliberado. Mas normalmente, acredito que a maioria das pessoas não fazem isso assim tão deliberadamente. Sim, olha, eu ao longo dos anos, não é, a trabalhar com clientes de coaching, já lidei centenas de vezes com questões que são relacionadas com o grupo de influência, não é? Por exemplo, a pessoa que me diz eu quero lançar a minha própria empresa, é o meu sonho, investiguei muito sobre isto, mas quando falo com a minha família e eles dizem sempre, não te metas nisso, não é uma boa altura, é um risco demasiado grande. Ok, o que ela está a mostrar é que eu tenho aqui um grupo de influência que está sobretudo a dizer tem calma, tem cautela e se calhar não é bom fazer isso, não é? Mas às vezes uma pergunta tão simples como, e que tipo de experiência é que têm as pessoas da tua família nessa área? Na área do empreendedorismo. A pessoa diz, zero. Nunca nenhum deles teve o seu próprio projeto, a sua própria empresa. Mas nós também encontramos muitas pessoas que entram, algumas, ainda no outro dia veio alguém que por acaso começou a ouvir aqui o podcast IVM. E depois ouviu desde o início, não sei quantos aqui ainda devem faltar muitos para ouvir, mas é daquelas pessoas que começou do início a ouvir. E fez uma queixa que nós ouvimos muitas vezes, que é, eu agora estou a ouvir isso, eu agora estou a ter esta influência do podcast e que está a fazer muito sentido, mas o meu grupo de influência físico aqui não está aí, está só a desvalorizar as minhas aprendizagens e não tenho com quem falar sobre isso e discutir isso e queria encontrar outras pessoas que estão no mesmo, com os mesmos interesses, que me podem influenciar de uma forma diferente. Sim. Essa é uma das razões pelas quais nós às vezes influenciamos ou apresentamos como um argumento em relação à possibilidade de vir fazer um curso connosco. Claro. Por exemplo, que é a ideia de, vais fazer um curso de desenvolvimento pessoal, em princípio vais conectar com outras pessoas, vais fazer um curso de parentalidade consciente com a minha. Sempre amizades novas. Em princípio vais conectar com pessoas que estão interessadas na parentalidade consciente, não é? Vais fazer um curso de coaching com o Pedro. Em princípio vais conectar com pessoas que têm aqui alguns interesses semelhantes ao teu. Eu acho que isso é mesmo muito importante, não é? Até porque eu há pouco estava-te a dar aquele exemplo clássico da pessoa que quer lançar uma empresa e as pessoas da minha família, todas não te metas nisso. Mas às vezes também há o problema contrário, que é, eu posso ter um grupo de influência que dá-me imenso suporte e apoio, não é? Olha, eu vou ao Ídolos, ou
como é que se chama? The Voice. O Got Talent, É. e eu vou cantar, ai, bem, e como é que tu sabes que... porque a minha família apoia-me imenso. Ok, a tua família sabe de música, sabe de canto. Não, mas eles dizem que eu canto bem, não é? Yeah. E às vezes até temos um grupo de influência que dá suporte a tudo o que nós queremos fazer, mas isso também não é necessariamente uma influência boa. É, não é? verdade. Porque às vezes ser grupo de influência não é só apoiar e dizer vai correr bem, é espetacular. Às vezes também é dizer, olha, pá, tu não tens recursos suficientes para fazer isto, não é? Se tu queres mesmo fazer isto, se calhar precisa... Investir noutra coisa primeiro, não é? Pá, tens que aprender, tens que treinar, não é? Lembro uma vez uma pessoa que me disse, Pedro, eu quero começar a fazer coaching, quero ser coach. Eu digo, ok, boa. E como é que chegaste a essa conclusão? É porque os meus amigos dizem todos que eu tenho imenso jeito para lidar com pessoas e que tenho imenso jeito para falar com eles. Eu disse, ok, bom, então algum dos teus amigos é assim, é da área do coaching ou da área da psicologia ou tem assim... algum tipo de treino que lhe permita... não, pelo contrário, eles não são nada dessas coisas. Ok, então se calhar um bom primeiro passo é começares a obter recursos nessa área, não é? Porque este comentário dos teus amigos, é fixe eles estarem-te a apoiar, mas não tem... Fundamento. Não tem fundamento, não tem solidez, não é? E às vezes nós recebemos esse tipo de apoio que também é fixe receber. Só quando paramos e dizemos, eu estou prestes a fazer uma coisa que até pode ser muito importante para mim. É mais um incentivo do que uma verdadeira influência, não é? Certo. Portanto, Só não que transforma-se, confundir. mas pode-se transformar numa influência, não é? Certo. Mas Toda a gente me diz para eu fazer isto. há o grupo, separarmos aqui o grupo de incentivo do Sim. grupo de influência, Sim. porque um verdadeiro grupo de influência não vai evitar a verdades que dói, dizer aquilo que dói ou aquilo da crítica ou, não é? Ou criar um bocadinho de resistência, não é? Não estamos aqui a falar dos clubes de admiração mútua, não é? Ou seja, pegando aqui numa metáfora desportiva, tu estás a jogar basquete e estás numa posição onde tens que... é uma jogada decisiva, o jogo está quase a acabar. E tu tens que decidir se pegas na bola e vais para o cesto, se passas para um colega, tens que marcar ali a jogada. E claro que é fixe tu teres ali as cheerleaders atrás com os pompons a dizer yeah! E ter o público todo. Isso é fixe ter esse incentivo. Mas também é bom ter a influência do treinador, que em princípio é alguém que tem conhecimento e diz, olha, o melhor é fazer desta forma, não é? Ou pensa nisto, ou presta atenção àquilo. Não é? Porque só o incentivo às vezes pode nos levar a fazer as neiras. Sim, ali neste caso eu vou sozinho para o cesto e faço a geneira e prejudico a equipa toda. Sim. Olha, eu tenho falado muito contigo sobre a minha vontade de voltar a ter um programa de coaching, onde as pessoas possam participar, um programa de coaching de grupo, onde as pessoas possam participar e onde, através da participação, se possam conectar com outras pessoas e terem este sentido de comunidade que se possa também transformar num grupo de influência. Quando tu conectas com pessoas, dizes, olha, eu gostava de ter a influência, eu estou disponível para estar aberto à influência desta pessoa, porque parece-me uma influência interessante, ou vem num sítio de valores comuns, de intenções comuns, de experiências comuns, né? E ando com muita vontade de fazer isso. Portanto, isso é uma das coisas que eu, a seguir ao verão, Vais lançar? na próxima temporada, eu vou lançar isso. E espero que, pelo menos para algumas pessoas que nos estão a ouvir, possa ser esse espaço onde encontram. Porque eu acho que ao termos esta aqui conversa, pelo menos a mim, surge-me sempre a questão, mas como é que eu faço isso? Como é que eu crio um grupo diferente de influência? Vou só mandar uns e-mails, ou pegar no telefone e ligar a pessoa que nem sequer conheço para tentar criar o meu grupo de influência? Vão achar que eu sou muito estranha. É porque as crianças fazem amigos com muita facilidade. Sim. Não é? Muitas vezes nós adultos não temos um bocadinho mais de dificuldade. Há algumas pessoas muito mais de dificuldade. Portanto, este tipo de soluções podem ser muito interessantes. Há grupos já institucionalizados no país, não é? Há projetos de empresários. E de empreendedores. Empreendedores, onde tu, enquanto pequeno empresário, enquanto empreendedor que está a lançar um projeto, podes ir e participas e conectas com outras pessoas que estão na mesma situação.
há grupos de public speaking, não é? Por exemplo, o Toastmasters, onde tu queres aprender a comunicar melhor em público e conectas com outras pessoas que estão numa situação parecida. Tu, ao fazeres isso, no fundo, crias um novo grupo de influência, não é? Há grupos de influência espetaculares, os grupos de pais e mães no WhatsApp, dos pais e das mães da escola. Há os grupos, olha, falar em grupos no WhatsApp, há os grupos de paddle, não só os que jogam, mas também os do WhatsApp, que são muitos. Sim. E às vezes tu juntas um grupo por causa de uma coisa em particular e acaba por se tornar num grupo de influência. Certo. Mas aqui também pelo que eu estou a perceber, a tua proposta aqui também é conseguir criar ou ter a possibilidade de criar um grupo de influência mais intencional e mais consciente. Sim, mais intencional, e claro que quando são projetos deste género, como aquele que eu vou lançar, e já tive projetos destes no passado, ao longo da minha carreira, claro que há aqui sempre uma ideia-chave, que é eu estou a propor às pessoas que elas me coloquem a mim no seu grupo de influência. Não é? Por isso é que vão escolher fazer um programa comigo e não com outra pessoa. Certo. Mas que depois, a partir daí, que possam alargar e começar a conectar com outras pessoas que também estão no grupo e, por essa forma, terem um grupo de influência, terem um espaço onde, olha, estou com dúvidas em relação a isto, o que é que eu hei de fazer nesta situação? Não é? Tenho... Como o programa vai ser um programa de coaching, não é? Um programa onde tradicionalmente as pessoas falam sobre o quê? Sobre os seus desafios, sobre os seus obstáculos, sobre os seus objetivos, sobre as suas aprendizagens, e quando conectas com outras pessoas que ou estão a lidar com situações parecidas, ou pelo menos criam um espaço para te dar a sua opinião, ou dar o seu apoio, fazer perguntas em relação aos teus próprios desafios, objetivos, etc., acho que começas a dizer, olha, que interessante que estas pessoas, no fundo, me estão a influenciar, e podes começar a utilizar o grupo intencionalmente com esse fim, que é, deixa-me obter influência em relação a este desafio que eu tenho. É? Então quem tem interesse em ter-te a ti no teu grupo no seu grupo de influência, é para estar atento agora. Sim, é para estar atento nas próximas semanas. Tu fazes parte do meu grupo de influência já. Tu também fazes parte do meu grupo de influência. É uma boa influência, obrigada por isso. Sim, tu és a pessoa número 1 do meu grupo de influência. E acho que muitas pessoas, e isso é muito bom de receber, não é? Muitas pessoas dizem-nos que o podcast faz parte do seu grupo de influência. Sim. Porque as coisas que nós partilhamos, as ideias que temos, as discussões que mantemos, ajudam a criar uma certa influência prática sobre a vida da nossa audiência. E isso é espetacular, também é uma grande responsabilidade, por isso é que nós levamos este projeto tão a sério, e a mim deixa-me bastante contente. Quero continuar a ocupar esse espaço perante quem acha que nós podemos ser uma boa influência. Portanto, no fundo, é levar o grupo de influência só de virtual e mais à distância para um outro nível. Para um outro nível, sim. Boa. Essas são as palavras a que prestar atenção. Outro nível, não é? Que eu tenho... lancei eventos no início deste ano com essa designação, outro nível, e agora vamos utilizar essa marca para lançar aqui o programa de coaching. Estejam atentos. Isso. Sim. Obrigado por me dar espaço para falar sobre isto. Obrigada. Mas, sobretudo, obrigado por ajudares a desempacotar aqui esta ideia de grupo de influência, que às vezes é levada demasiado longe, mas acho que observada da forma adequada pode ser chave para o nosso desenvolvimento pessoal. E acho que eu estou, enquanto nossa conversa aqui, fico a pensar nisso também, porque acho que há muito tempo que nós não falamos sobre este tema, e enquanto estivemos aqui a falar, também estive aqui a fazer mini reflexões sobre o meu grupo atual de influência. Certo. E acho que é uma coisa sobre a qual quero refletir mais um bocadinho. Porque ele tem mudado também um pouco nos últimos anos, não é? Isso, tem mudado bastante. Sim. Okay. É isso. Vamos a isso. Muito obrigada pelo tema. Boa. Daqui a algum tempo voltamos ao tema e partilhas essas reflexões, então. Isso mesmo. Está bem? Obrigado, Mia. Obrigada. Obrigado por teres ouvido este episódio do Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites
Encontras toda a informação na ficha técnica